E aí, meu povo, tamo de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10 aqui. E hoje, sexta-feira, é sinal de quê? Fim de semana. Fim de semana tem o quê? 2 vídeos por dia no canal. Mas hoje vai ter 3, povo. Hoje vai ter 3. E nós vamos finalizar, então, a nossa semana da literatura Pulp Weird, que a gente está fazendo aqui temática nesse nosso mês do Halloween. Que eu tô lendo só histórias então que saíram de revistas Pulp, que saíram da Weird Tales e essa pegada toda aí. E hoje nós vamos conversar desse cara aqui, o Clark Ashton Smith. E do conto que a gente vai falar hoje se chama O Retorno do Feiticeiro. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, meu povo, estamos aqui para poder falar de mais um conto pulp, mais um conto weird, mais um conto loucão que saiu daquelas revistas pulp lá da década de 30, 40, 50, 60. Em especial da Weird Tales, né? E hoje a gente vai conversar sobre O Retorno do Feiticeiro, do Clark Ashton Smith. Gente, que história legal. Rapidinho aqui alguns recadinhos. Primeiro, agora o canal tem um link lá no Apoia-se. Gente, tá fixado aqui no primeiro comentário. Se você quer incentivar o Ler Vicia a continuar em frente cada vez mais, com mais vídeos, com um monte de vídeo, igual a gente tá tendo esse mês do Halloween, vão lá no nosso link do Apoia-se. Ó, a moto passou braba aí. Vão lá no nosso link do Apoia-se, então, vejam as recompensas lá e apoiem o Ler Vicia, gente. Vamos ajudar o Ler Vicia a continuar aqui. Segundo recadinho, tá tendo sorteio aqui no nosso mês do Halloween. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem um vídeo onde eu explico as regras do sorteio e mostro os livros que estão sendo sorteados. Tá sendo sorteado 3 livros, um do King, um do Poe e um do Lovecraft. Vai lá, vê as regras e boa sorte. Outra coisinha, fixado aqui no primeiro comentário vai estar também o link lá da minha wishlist na Amazon, com todos os livros que eu quero ler, que eu quero comprar. Se você quer mandar um presentinho aqui pro Rubens, vai lá na wishlist, lá escolhe uma coisa legal e manda, que eu vou receber com muito amor, muito carinho e vou fazer mais e mais vídeos para vocês. E o livro, se você quiser comprar o livro, eu vou deixar fixado aqui também, no primeiro link aqui, o livro para vocês comprarem. Comprando por esse link você ajuda o Ler Vicia a crescer um pouquinho mais. Agora vamos lá falar do que a gente quer conversar hoje, que é esse conto aqui, O Retorno do Feiticeiro. É uma história, vamos lá com informações. É uma história que foi lançada originalmente em setembro de 1931 na revista Strange Tales of Mystery and Terror. Vou colocar a capa por aqui para vocês poderem ver a capa da revista. Ela não foi lançada na Weird Tales, né? Uma pena, porque ela é a cara da Weird Tales. Gente, muito legal. E ela foi adaptada para a série Night Gallery, aquela galeria do terror que era do Rod Serling, né? Em 1972. E, pasmem quem tá no elenco, Vincent Price, povo. Olha pra vocês verem. Vamos falar da história. A gente tem aqui o nosso protagonista. Ele é contratado por como é que eu posso dizer? Nesses classificados de jornal, ele é contratado para poder ser tradutor de um velho senhor que mora num casarão esquisito. Ele chega lá então, esse homem é um homem bem recluso no canto dele, não gosta de se envolver muito com os outros, não gosta de muito papo, vive no canto dele, ele é bem estudioso, bem assim, uma pessoa bem intelectual mesmo, e é um velho esquisito. A casa dele é muito estranha, aquela casa gigante, sinistra, escura, úmida, uma casa bem esquisita.
bem afastada de tudo, assim, no topo de uma montanha, de uma colina, ele fala isso, no topo de uma colina, cercada por árvores ressecadas, assim, aquela clássica casa de história mal assombrada, de história de terror que a gente sabe que vai dar ruim, né? E acontece que o nosso protagonista chega lá então, e ele vem trabalhar pro senhor, não sei o que, né, porque o senhor faz entrevista com ele, gosta muito dele, e o requisito principal para ser contratado é a pessoa saber falar árabe. Olha, pra vocês verem, gente, já peguem aí esse negócio, história weird, década de 30, falar árabe, história de terror, vocês já imaginam o que vem pela frente, né? E o velho senhor fala pra ele, eu te contratei pra você poder traduzir algumas passagens de um velho livro muito sinistro, que eu tenho muita curiosidade de ler e tudo mais, muita curiosidade no assunto. E esse tal desse livro é o Necronomicon. Olha pra vocês verem. O cara, o protagonista, nossa, então começa a traduzir aquelas passagens, aquelas coisas esquisitas, aquelas coisas sinistras, aquelas coisas sem pé nem cabeça, umas coisas envolvendo o ocultismo, envolvendo magia negra, envolvendo entidades esquecidas de um tempo imemorial, envolvendo coisas inomináveis. Ele vai traduzindo pro velho, e o velho, você percebe que o velho tá muito ansioso com aquilo, vai estar muito impressionado com o teor daquela tradução e com o que contém ali naquele livro. E a história começa a ficar esquisita porque o nosso protagonista passa a morar na casa do velho, então, porque o velho fala pra ele, não vai embora não, fica morando aqui comigo, que a gente vai estar trabalhando em muitos horários esquisitos, então eu preciso da sua presença constante aqui. E o cara começa a morar lá, né? Mas ele começa a escutar uns barulhos estranhos pela noite. Umas coisas rastejando no chão de madeira da casa. Durante a noite, no escuro, no frio, na solidão. Povo, que é isso? Eu paro de contar por aqui. É um conto curto, ele tem 11 páginas nessa edição aqui. Mas, gente, 11? 11? Isso. Ele tem 13 páginas nessa edição aqui. E povo, que é isso? Que conto legal. Que conto legal. Tem todas as características de uma boa história de terror pulp, de uma boa história de terror weird, sabe? Esse mistério insolúvel, a homenagem clara aqui a H.P. Lovecraft, né? Aos mitos de Cthulhu, ao Necronomicon, né? Que é o livro maldito utilizado nas histórias do Lovecraft. E essa coisa sinistra que tá rastejando no escuro da casa. E o final desse conto é muito louco. Gente, que conto legal. Nossa, olha, vocês realmente precisam ler isso daqui, porque isso aqui é um tesouro. É um conto muito bem escrito. O Clark Ashton Smith, ele antes de começar a sua carreira como escritor de histórias weird, histórias de terror, histórias fantásticas, ele era um célebre poeta. Ele fazia muitos poemas e muitas poesias. Ele foi abraçado pela crítica, foi abraçado pelos leitores intelectuais, a alta literatura, digamos assim, né? Eu não acredito nisso, existe essa separação de literatura alta e literatura baixa, mas ele foi abraçado por todo esse meio acadêmico, a alta literatura, literatura de renome. Ele teve muita crítica positiva no seu nome, ele foi apontado como um grande talento do poema, da poesia, mas devido a problemas pessoais da família dele, dos pais dele, já idosos, que estavam com muitos problemas de saúde, ele começou a escrever então histórias pulp, histórias weird, para mandar para as revistas da época, porque daquela forma ele conseguia obter retorno financeiro de forma mais rápida, porque a gente sabe que naquela época as revistas weird, as revistas pulp, elas pagavam de acordo com a quantidade de palavras que um conto tinha. E quanto mais você fazia nome nessas revistas, o seu valor por palavra subia mais e mais. Então ele começou a escrever um monte de história pulp, um monte de história de terror, de fantasia, de ficção científica, histórias fantásticas assim. E nesse volume aqui a gente tem um misto disso. Tem histórias de terror, tem histórias fantásticas, tem história com um pé na ficção científica. Eu já fiz resenha há vários anos atrás, de um dos contos que já está aqui, só que quando eu li não era nessa edição aqui, era numa edição que eu mesmo imprimi por demanda própria, que eu peguei de um e-book na internet, porque eu queria muito ler um monte. Eu vou pegar para vocês verem. Então, o livro que eu tô falando é esse aqui. Eu imprimi ele via Clube de Autores, eu fiz ele em capa dura e tudo mais, e é um e-book que eu encontrei na internet, que chamava justamente isso aqui, Contos do Terror Gótico.
E tem um monte de autor aqui, um monte de autor que não tem tradução aqui no Brasil até hoje. Olha lá, vocês podem até ver, ó. Biblioteca do Exilado. É a pessoa que fez essas traduções aqui, então. E tem tem Lord Dunsany, tem um monte de gente, tem muito autor legal. Tem o W.W. Jacobs aqui, tem H.G. Wells. E dentre esse livro aqui, Guy de Maupassant, tem uns autores bem... O E.T.A. Hoffman, A Mulher Vampiro, gente, esse conto é muito legal. Preciso trazer esse conto aqui pro canal, pro nosso projeto Vampiros, né? Esse conto é muito bom. E, dentre os contos que tem nesse volume aqui, olha lá, Erskine Caldwell. Vocês já ouviram falar nesse autor? Tem uns autor bem legal nesse livro aqui. Se eu conseguir, eu vou ver se eu consigo disponibilizar o e-book Gustave Flaubert. O e-book desse livro aqui fixado no primeiro comentário. Então, se eu conseguir postar na internet, eu vou disponibilizar para vocês o e-book. Tem muita coisa boa. E retornando à minha linha de pensamento, dentre esses autores que tem nesse livro aqui, tinha o Clark Ashton Smith e justamente o conto As Abominações de Yondo. Eu vou deixar fixado aqui nos cards, pra vocês poderem ver o vídeo que eu fiz há alguns anos atrás sobre esse conto. E é um conto muito bom, é um conto weird também, foi uma das primeiras histórias que ele escreveu nessa pegada pulp, para poder vender para revistas. E é uma história bem legal, é uma história assim, com muito pé na ficção científica, muita homenagem à literatura do horror cósmico do Lovecraft, mas também tem uma pegada bem assim pesada de literatura gótica, é muito legal. E nesse livro aqui, felizmente, a gente tem então esse conto aqui traduzido, As Abominações de Yondo. Olha lá. Um conto de 1926, foi um dos primeiros contos que ele fez então. Olha pra vocês verem, tá aqui, ó. As Abominações de Yondo. Então eu recomendo muito esse livro, gente. Ele é um lançamento da editora Clock Tower. A Clock Tower só traz tesouro pra gente, só traz coisa boa. Então vocês têm que ficar de olho no material da Clock Tower, porque eles trazem muita coisa boa, muita coisa legal mesmo. Vocês têm que ler, porque olha, gente, eu já trouxe várias dicas de livros da Clock Tower aqui. E o conteúdo deles, o catálogo deles é riquíssimo. Então vocês têm que ficar de olho. E fica a dica desse autor estupendo. Então, povo, hoje vai ter 3 vídeos, como eu disse, né? O nosso vídeo de um pouquinho mais tarde vai ser, então, sobre outro conto dessa pegada Pulp e Weird, né? Pra gente poder finalizar a nossa semana do Pulp e Weird. E vai ser um conto do meu queridinho aqui, Robert E. Howard. Vai ser retirado desse livro aqui, ó. O Mistério Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu, da editora Clock Tower, né? E o conto que a gente vai conversar se chama Não Cave Meu Túmulo. Olha o nome. Então eu espero todo mundo aqui um pouquinho mais tarde pra gente conversar sobre esse conto, viu, gente? Deixa o dedão pra cima e até daqui a pouco. Tchau, tchau.